Muito bem, abra sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas. Lucas capítulo número 22. Nós vamos ler um trecho de Lucas 22, depois 24. Eu aguardo que você ache para nós lermos juntos. Lá no finalzinho do Evangelho segundo Lucas. Queremos dar boas-vindas aos irmãos e amigos que estão nos assistindo. De vez em quando nós recebemos um retorno de pessoas que estão em lugares diferentes, de São Paulo, do Brasil, mas que acompanham os nossos cultos aqui. Deus te abençoe por isso, principalmente num culto como hoje, que nós vamos celebrar a ceia do Senhor, um dos sacramentos que os cristãos celebram. Ceia do Senhor e batismo, duas ordenanças de Jesus Cristo para os seus discípulos, os seus seguidores. Vamos ler então, começando por Lucas 22. A gente vai ler a partir do 14. Que diz assim, Lucas 22, 14. Diz assim a palavra de Deus. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E lhes disse, desejei muito, ansiosamente, comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. E recebendo um cálice, ele deu graças e disse, tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, isto é, o vinho, até que venha o reino de Deus em plenitude. Esse é o texto de Lucas 22. Agora vá a Lucas 24. Vá um pouquinho à frente, Lucas 24, verso 13. E preste atenção nessa história, que vai ter uma ceia também, que diz assim, naquele mesmo dia, ele está se referindo ao domingo da ressurreição, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, eles conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles, dos dois discípulos, foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nesses dias, nesse final de semana? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e poderoso em obras, diante de Deus e também de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperamos que ele era aquele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje, domingo, já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres dentre nós nos deram um susto hoje. Elas foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhes disse, como vocês custam a entender, e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas profetizadas para entrar na sua glória? E começando por Moisés, isto é, Gênesis
Êxodo, Levítico, Números, Apocalipse, e todos os profetas menores e maiores, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Não, ao se aproximarem, melhor, do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles, os 2 discípulos, insistiram muito com ele. Fica conosco, Jesus, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando ele estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava o nosso coração queimando enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras, a palavra de Deus? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. E ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Enquanto falavam sobre isso, enquanto estavam num culto de domingo, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Amém. Vamos orar? Pai, nós almejamos tanto ouvir essa palavra da tua boca dita hoje, diante dos discípulos atemorizados, com medo da morte, da crucificação, do sábado de tristeza. No domingo de manhã, mesmo diante da ressurreição, ainda pairava no coração deles a angústia e o medo de viver uma vida sem que pudessem ter contato pessoal com Jesus Cristo. Mas assim como o Senhor fez há 2000 anos atrás, que a tua voz seja ouvida neste culto e nessa igreja hoje, e que diante das nossas tribulações, das nossas angústias, dos nossos desesperos, dos nossos medos, a gente possa ouvir a tua doce voz falar ao nosso ouvido: eu trago a paz para você, paz seja com você. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, nós estamos hoje diante da ceia do Senhor. Cada vez mais você tem percebido que nós temos dado uma ênfase a esta festa que desde o início da fé cristã, desde o primeiro culto cristão, ela foi chamada da festa ágape, a festa do amor, a festa em memória de Cristo, a festa que nos lembra o que Deus fez em Jesus Cristo e como a justiça de Cristo, ou a perfeição de Cristo, passou a fazer parte da vida daqueles que reconhecem nesse sacrifício a própria salvação da vida, receberam vida eterna, receberam salvação de Deus, receberam luz para viver. E quando nós estamos diante da ceia do Senhor, nós vemos que nós estamos diante de uma tradição de 2000 anos. 2000 anos os cristãos vêm praticando, alguns semanalmente, alguns mensalmente, em alguns casos e situações, até diariamente. E por que eles fazem isso? Eles fazem isso por causa de uma ordem do próprio Jesus. Todas as vezes que vocês se reunirem, cuidado para vocês não dispersarem a mente de vocês. Cuidado para vocês não fazerem da religião uma coisa rotineira. Cuidado para vocês não confundirem a fé de vocês com uma tentativa de
benefício particular e individual. Cuidado para não usar Deus como um meio, porque Deus será sempre um fim, uma finalidade. Então, quando vocês se reunirem em torno do meu nome, façam isso, para saber que quando vocês tomarem do pão e comerem do vinho, houve um sacrifício por vocês. E vocês agora também são chamados para carregarem a cruz de vocês e fazerem morrer em vocês a velha humanidade, a velha criatura, o velho Pedro, o velho Paulo, a velha Maria, homens e mulheres que nasceram do Espírito e agora vivem a dimensão de fazer morrer a velha criatura para que esse novo homem e essa nova mulher floresça. E é precisamente isso que Lucas está fazendo. Nós começamos a ler Lucas 22, porque Lucas faz um traçado. Ele começa com uma refeição na quinta-feira. Jesus diz assim: eu desejei muito ter esse tempo de comunhão com vocês. Viu Pedro, viu Tiago, viu João? Eu quis muito antes de entrar no meu sofrimento. Ele sabia que ia. E ele diz: antes disso, eu queria me reunir com os meus amigos. Eu queria comer com vocês o pão e tomar do vinho. Quinta-feira, Jesus faz isso e depois ele sai para o Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras, onde está aquele horto florestal que nós conhecemos no texto bíblico como Getsemane. Você conhece a história do Getsemane. Uma tristeza profunda toma Jesus Cristo e toma os discípulos. Ele sabe que a cruz está chegando. E depois do Getsemane, Jesus é preso. E Lucas vai narrando. Ele é preso. Mas o que dói mais em Jesus talvez não seja os insultos do soldado, a hostilidade do Império Romano e também dos religiosos da nação judaica. O que dói em Jesus é saber que um dos que estão na adoração, um dos que está à mesa dele, é aquele que vai traí-lo. Mas não é só o que vai traí-lo, é o que vai negá-lo também, é o outro que está à mesa. Então, diante desse ambiente da ceia do Senhor, Jesus está falando com os seus discípulos amados, mas sabe que o seu coração vai ser rasgado por dois deles, pelo menos: Judas, que ia trair, e Pedro, que ia o negar depois de prometer muitas vezes que não fariam isso. Lucas continua relatando, e ele relata a crucificação, como nós cantamos, os pregos nas suas mãos, o seu lado sendo perfurado por uma lança. Aqueles que queriam a hostilidade contra ele estavam vibrando. O Império Romano estava se livrando, ou pelo menos achavam, de um agitador político que estava falando em justiça, estava falando em igualdade, em dignidade, estava falando de uma vida reta. Então Jesus está na cruz, e Lucas vai relatando, ele entrega a sua vida. Lucas relata a morte e o sepultamento na sexta-feira, e nós chegamos ao sábado da tristeza e ao domingo de manhã da ressurreição. Você conhece a história da ressurreição, como as mulheres vão ver o túmulo, e lá ela não encontra mais o corpo de Jesus, porque o corpo de Jesus é ressuscitado pelo poder de Deus. Uma nova dimensão de mundo e de vida começa na ressurreição. Na verdade, é uma nova era completa para a humanidade, começa na ressurreição. Os autores do Novo Testamento dirão: na ressurreição de Cristo, começa de fato a nova era de Deus. E quando nós temos a ressurreição, parece que a história que Lucas nos conta agora no capítulo 24, é a história de uma conversa de domingo à tarde, pós-ressurreição. É estar conversando sobre a vida a caminho de Emaús. Eu quero gastar alguns minutos para colocar você nessa estrada.
nessa conversa de um domingo à tarde, onde os discípulos estão tristes, porque eles ouvem das mulheres que foram visitar o túmulo, que Jesus ressuscitou, mas eles não viram Jesus, eles não tiveram contato com Cristo ressurreto, e eles estão entristecidos. Alguns vão para suas casas e falam: depois nós vamos no domingo à noite para a igreja, para o culto, entristecidos. Mas Lucas diz que 2 deles, um chamado Cleopas e outro, a Bíblia não registra, começa a ir para a sua vida comum. Gente com o coração entristecido, gente que confiou que as ações de Jesus não iam chegar de fato à sua morte, ao desespero dos seus discípulos, gente que achou que na hora H Deus ia pegar Jesus na cruz, tirá-lo de lá, ia lutar contra todos os seus opositores, e Jesus ia se tornar o novo imperador que Israel gostaria que fosse. Mas não é isso que acontece. É gente que vê os seus projetos políticos e pessoais frustrados, e agora está de novo a caminho da sua vida normal, a caminho de Emaús. Emaús significa para nós aqui o caminho da desesperança dos milagres de Deus e a tentativa de consertar a nossa vida no nosso cotidiano. E esses 2 discípulos de Jesus começam a conversar e falando: como é que a gente vai viver agora? Como é que a gente vai viver sem os ensinos, sem a presença do Cristo? Como é que a gente vai ter Israel redimida de novo, como era a promessa dos profetas? Como é que a gente vai ver aqueles cegos sendo curados e a gente glorificando a Deus? Quando é que a gente vai ver um paralítico agora andar, se Jesus não está mais entre nós? E o texto de Lucas era a conversa desses 2 discípulos dizendo: ele era poderoso em palavras, ele falava de coisas que descia o coração humano, mas eles diziam também: ele era poderoso em obras, ele fazia ações sobrenaturais, ele era o próprio Deus nos visitando. Ele era amado por Deus, mas também amado pelas pessoas, porque ele servia os mais necessitados. E quando eles estavam nessa conversa, Lucas nos dá um quadro, tenta formar na sua mente: 2 homens andando cabisbaixos, falando do passado, com medo do futuro. Eles estão no caminho de Emaús, 11 quilômetros de Jerusalém, e vão andando no domingo à tarde, até que se aproxima alguém que eles acham que é um estrangeiro. Por que eles acham que é um estrangeiro? Porque esse alguém que se aproxima diz assim: ei, do que é que vocês estão falando aí? Um discípulo olha para o outro e fala assim: ué, será que esse homem é um estrangeiro? Será que ele não sabe o que aconteceu no último final de semana em Jerusalém? Será que ele não sabe que a esperança de Israel estava pregado numa cruz e está num túmulo, e agora a gente não tem mais esse Messias que a gente esperava? Será que essa pessoa não sabe o que está acontecendo? Eles continuam andando e esse estrangeiro se aproxima deles e fala assim: não, eu não sei, vocês poderiam por favor me contar a respeito disso? Você sabe que à medida que eu li esse texto, eu me lembrei de uma experiência que tive ainda ontem. Como às vezes Deus nos coloca em situações que você nem imagina. Você acha que está andando para Emaús, mas o próprio Jesus aparece do seu lado e vai fazendo pergunta através de outras pessoas. Ainda ontem eu estava tratando de um trabalho, assuntos de trabalho, esperando só lidar com isso, quando uma das pessoas que eu estava trabalhando olhou para mim e falou assim: eu posso falar um minutinho com você? Eu falei: claro. Pode falar. E a palavra dessa pessoa para mim foi: olha, eu não conheço o Senhor direito, mas tem algo que eu percebi no Senhor que eu acho que eu preciso falar. Sabe o que é?
eu sou uma pessoa que estou aqui trabalhando, mas a minha vida, até um mês atrás, estava totalmente torta. Eu estava tentando buscar o sossego na minha alma no álcool, eu comecei a consumir drogas, eu comecei a entrar num mundo de prostituição, eu comecei a ver tudo isso, mas no momento que eu estava lá, eu tive, eu não sei se é um sonho, uma visão de Deus, mas eu percebi que o próprio Deus estava pegando pela minha mão e me tirando de lá. Aí eu comecei a olhar para aquele rapaz, eu falei, não era exatamente sobre isso que eu estava pensando em falar hoje, de trabalho aqui. E ele continuou a sua história falando, tem mais. Eu tive um sonho, e essas visões que eu tinha que me atrapalhavam a vida, me disseram que vão tirar a minha vida se eu deixar de continuar nesse ambiente de aprisionamentos. O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Eu olhei para aquele rapaz, cheio de compaixão, e falei assim, olha, Jesus Cristo já libertou você. Porque se você não tivesse esse sonho, eu não sei se foi um sonho, se foi uma visão, o que aconteceu? Eu sei que Deus achou você. E se Deus achou você e trouxe você para falar comigo, é porque Deus tem outras coisas para fazer. E eu vou ajudar a você na sua caminhada. Caminhos de Emaús. Quando o próprio Jesus se encontra com você, e você nem sabe que é Ele, mas é Ele que está direcionando pessoas, está acompanhando você, porque Ele quer que você seja a palavra de ressurreição para um mundo que está morrendo. E o que estava acontecendo aqui? Lucas vai dizendo que eles vão acompanhando e dizendo assim, olha, esse homem que estava com a gente, sempre que aparecia um pobre necessitado, ele fazia multiplicação de pães. Sempre que tinha uma mulher com hemorragia, ele ia e curava. Tinha muitos cegos aqui que foram abertas suas visões por ele. Ele era a nossa esperança. Ele andava fazendo bem por toda parte. Ele era aquele que falava com uma autoridade que os rabinos de Israel não tinham. Ele tinha o dom da própria palavra, porque quando ele falava, o coração da gente pegava fogo. E nós não temos mais ele, porque ele foi crucificado. Inclusive foram os nossos mestres da religião que prenderam e mandaram ele à cruz. E Jesus vai ouvindo tudo aquilo. E aí esse estrangeiro, que é o próprio Jesus, diz assim, mas espera aí, vocês não são discípulos aqui em Israel? Somos. E vocês não conhecem o que as Escrituras dizem a respeito desse homem que vocês estão falando aí? E aí o texto de Lucas é, começando pela lei de Moisés, passando pelos profetas, e depois a gente vai ver que os salmos também entram, esse estrangeiro começa a falar, olha como já estava prometido desde o início, que ele teria que sofrer e morrer pelos seres humanos, para que os seres humanos fossem reconciliados com Deus. Lucas não diz aqui, mas não é difícil ver o próprio Jesus, parecido com um estrangeiro, dizendo assim, vocês nunca leram em Gênesis, que quando Adão e Eva estavam nus, o próprio Deus sacrifica um cordeiro para dar a pele, para aquecer e cobrir a nudez do primeiro homem pela primeira mulher? Pois é, era eu esse cordeiro que estava lá. Vocês nunca leram a respeito de Abel, o sangue inocente, que morre vítima da maldade humana, mas o sangue dele continua clamando por justiça? Tenta imaginar Jesus falando com aqueles dois discípulos, dizendo, vocês não conhecem a história do rei Davi de vocês? Pois é, não foi dito que o descendente dele teria um reinado que nunca teria fim? Vocês acharam mesmo que era Salomão esse descendente? Vocês acharam que era o Josias o rei? Vocês nunca ouviram falar do que os profetas falaram, de que Jeremias disse na sua profecia, de que haveria um tempo que os corações endurecidos de pedra seriam transformados por Deus, e Deus, através do sangue do seu Filho,
traria uma nova aliança, e os corações de pedra seriam transformados em corações de carne que adorariam o Deus único. Vocês não ouviram falar disso? Ezequiel e Isaías falando de um rei, que quando viesse ia colocar todas as coisas no devido lugar, que as curas, que as bênçãos, que os milagres era apenas um sinal para as pessoas olharem para ele. Vocês não ouviram sobre isso? E Jesus vai pregando a lei de Moisés, vai pregando os profetas, vai falando dos salmos, até que chega no destino. E Jesus dá a indicação que vai seguir o caminho direto, e eles dizem a Jesus, sem saber que é Jesus: o senhor não quer ficar conosco essa noite? A noite está chegando. O senhor não quer entrar aqui na minha casa? O senhor não quer entrar na minha vida? O senhor não quer comer junto à mesa? Isso é um pedido para cear. Você percebeu que vai acontecer aqui uma nova ceia? Aquela primeira ceia era antes da morte. Agora essa ceia é a ceia para o chamado da vida. Aquela ceia previa sofrimento e crucificação. Essa nova ceia é direcionamento para uma vida eterna. E eu fico pensando que os autores modernos do século XX talvez escreveram exatamente aquela música que a gente gosta de cantar. Alguns de vocês sabem. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Vocês conhecem essa música? A gente pode cantar essa música? Pense você, a gente pode ter o apoio de um piano, de uma guitarra, não sei se o Valdir está aqui, não está? Então a gente canta sem instrumento mesmo, né? Uma música que reflete o meu caminho de Emaús e o seu caminho de Emaús. Quem conhece essa canção? Fica conosco, amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos lhe pediram no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Será que é essa a disposição do nosso coração hoje? Será que essa disposição, quando nós estamos prestes a participar da ceia do Senhor, e eles chamam Jesus, e quando eles chamam Jesus e Jesus entra na casa deles, e talvez seja essa a inspiração para aquele outro poeta que escreveu: entra na minha casa, entra na minha vida, muda tudo, né? E quando Jesus está diante da mesa, aí começa a se apresentar o Rei da Glória. Ele pega o pão e ele agradece ao Pai. Ele pega o vinho e também agradece ao Pai. E ele começa a repartir vida entre os discípulos. Ele começa a lembrar os discípulos que o pão que foi tomado na quinta-feira antes da morte de Jesus era o pão que passaria pelo sacrifício. Mas esse novo pão é o pão para a vida e para o futuro, que vai curar o ser humano do seu vazio na alma. Fica conosco, Jesus, era o pedido deles, e Jesus fala: eu fico. Eu quero cear com vocês, eu quero entrar na casa de vocês, eu quero colocar vocês de pé de novo, eu quero que vocês abandonem o seu olhar de morte, de desesperança desse domingo, e vocês agora recuperem o olhar de esperança, de vida eterna. E quando Jesus está orando com eles, e dá graças e começa a comer, subitamente Lucas vai dizer que eles não conseguem mais ver Jesus. E é muito curioso, porque quando a gente olha para esse quadro descrito por Lucas, a primeira coisa que nós aprendemos é que no nosso caminho de Emaús, a gente tenta viver a vida ignorando a ressurreição. Veja, eles estavam indo para Emaús porque não havia mais nada a fazer em Jerusalém. Se Cristo morreu, se o nosso mestre, a nossa esperança, o nosso Messias morreu, o que a gente vai fazer em Jerusalém? Vamos tocar a nossa vida, vamos fazer negócios em Emaús, vamos tocar a nossa universidade, vamos criar os nossos filhos.
Mas como? Na nossa própria força, na nossa própria inteligência, nos nossos próximos contatos. Vamos ver se alguém arruma um trabalho para a gente em Emaús. Essa caminhada é uma vida que tenta viver sem o poder da ressurreição. Eles estão andando ao lado de Jesus, mas não enxergam Jesus. Os seus olhos estão fechados. Jesus aparece, mas lhes parece um estrangeiro. É quando Deus está do nosso lado, no meio da desesperança, mas a gente não identifica Deus. O que a gente identifica é apenas um estrangeiro. Às vezes Deus está falando com a gente, com as pessoas mais improváveis da nossa vida. E a gente fala assim, é só um porteiro de um prédio. Não, Deus está falando por ele. Não, é só uma criança que falou uma coisa meio esquisita. Deve ser uma criança meio esperta. Não, Deus está falando. Deus fala. Amém, gente? Você crê que Deus ainda fala? Olha, Deus do lado deles e eles tentando viver uma vida sem o poder da ressurreição. E a tristeza era a companheira deles na caminhada. Saudades de Jesus quando Jesus está ao lado deles. Saudades do Mestre quando Jesus está caminhando do lado deles. A segunda coisa que eu aprendo é que no meio da nossa caminhada de Emaús, o próprio Jesus precisou levar os discípulos à palavra de Deus novamente. Sabe de uma coisa? Você pode vir à igreja aos domingos. Você pode ter um senso de que as coisas da Bíblia Sagrada são corretas e certas. Mas você pode ainda assim não viver no poder da ressurreição. Era o que estava acontecendo com esses homens. Eles sabiam que Jesus era a palavra e que ele trouxe a palavra de Deus. Mas Jesus precisou lembrar a eles que ele estava no Gênesis, em Êxodo. Em Gênesis ele é o Cordeiro de Deus que é sacrificado para dar vida em abundância para o primeiro casal. Em Êxodo ele é a própria terra prometida, que um deserto precisa ser passado. Em Levítico ele é o santo de Deus, purificado, separado. Em Deuteronômio ele é a lembrança da lei de Deus, como é que a gente deve viver. E Jesus vai lembrando ele de todas as aparições, os símbolos que aparecem no Antigo Testamento. Eu creio que Jesus está fazendo com esses homens um devocional diário. Olha, você conhece a Escritura, mas ainda não conhece o poder de Deus. Você conhece o Cristo da religião, mas você não conhece o Cristo ressuscitado. E à medida que ele vai falando da própria Escritura aos discípulos, o coração dos discípulos vai começando a aquecer e começando a ficar como se fosse pegar fogo. Sabe de uma coisa? Às vezes o próprio Deus precisa lembrar a gente das promessas de Deus a respeito do propósito que Ele tem sobre nós. Amém, gente? Às vezes o próprio Deus precisa nos lembrar na caminhada de Emaús. Eu sou o teu pastor e nada de fato vai lhe faltar. Às vezes o próprio Deus precisa lembrar das coisas para você pode todas as coisas, você pode passar pela dor, pelo sofrimento, pela privação, pelo desemprego, pelas vicissitudes da vida, pelas perdas, mas eu estou em você para te fortalecer. Deus precisa lembrar a gente. Do que é que Deus precisa lembrar você hoje na sua caminhada de Emaús? Talvez você está falando sobre Deus, vivendo sobre a religião, mas não está percebendo que o Cristo crucificado e ressurreto está andando do seu lado dizendo assim, eu estou junto com você. Eu sou a própria vida, eu sou o pão que desceu do céu, é de mim que você tem que se alimentar. E é curioso que quando Cristo vai alimentando espiritualmente os discípulos, depois ele mostra isso num símbolo do pão. O pão que alimenta o corpo não é tudo, mas o pão da vida que alimenta a alma, isso é tudo que eles precisavam para a vida deles. Nós vamos olhando o relato de Lucas,
E a gente vê que na mesa da comunhão, a hora que Jesus está sentado com os seus discípulos, é na mesa da comunhão, precisamente como a gente vai participar, que os olhos deles foram abertos para ver o Cristo ressurreto. Sabe o que você precisa da igreja? Da comunhão dos santos. Sabe por que você precisa dos sacramentos como a ceia? Sabe por que você precisa de um abraço de alguém, da oração de alguém, da intercessão de alguém? Porque é justamente nesses atos que Deus abre os seus olhos para você ver o mundo sobrenatural aonde Ele está agindo. Sabe por que Deus reuniu a gente aqui e a gente não poderia cultuar sozinho, cada um de nós? Porque a gente não é corpo. E é por isso que a Bíblia vai dizer assim: quando vocês se reunirem, pode ser 2 ou 3, mas é sempre coletivo, em torno do meu nome, ceia do Senhor, pão e vinho, eu me revelarei a vocês. Deus está abrindo os nossos olhos de novo e outra vez. Deus está conosco na caminhada de Emaús. E eu queria que você jamais deixasse Ele passar direto, mas que você convidasse Ele para entrar na sua casa e na sua vida. Fica conosco, Senhor. Entra para a gente ter uma refeição. Fica conosco, e quando nós formos tomar a ceia do Senhor, vai ser a tua carne e o teu sangue, que nós estaremos nos alimentando. Fica conosco, Senhor. E à medida que eles foram recebendo essa graça, que Jesus vai se apresentando a eles, que eles vão reconhecendo Jesus, a Bíblia vai dizer que quem passa por essa experiência, não fica mais em Emaús. Se você quiser ler na sua casa depois, você vai ver. Eles chegam em casa, comem, mas quando eles reconhecem Jesus, eles saem imediatamente voltando, correndo para Jerusalém. Quem conhece o Cristo crucificado não fica parado jamais. Quem conhece o Cristo que vive, vai sempre levar essa vida para quem está morto espiritualmente. Quem conhece o Cristo ressuscitado, vai ministrar para os que estão aprisionados com espíritos malignos. E Deus vai colocar pessoas assim ao seu lado para você ministrar. Amém, gente? Deus vai colocar pessoas perdidas, como colocou uma pessoa ontem no momento mais improvável para mim. Mas vai colocar para você também. Pessoas que precisam tomar desse pão e tomar desse cálice para que recebam vida de novo. E é por isso que nós vamos fazer isso daqui a pouco. E é por isso que nós vamos tomar em fé o corpo e o sangue do Cristo ressurreto. E a gente vai pedir para Jesus, como aqueles discípulos pediram: Senhor, não se vá, a noite já está chegando. E cada um de nós tem a noite escura da alma. Cada um de nós tem o dia do sofrimento. Cada um de nós tem o dia da perda absurda que a gente não acha razão para ela. Todos nós temos um dia que nós levantamos de manhã e nós não temos energia para fazer o que precisa ser feito. É nesse momento que a gente precisa falar: Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, renova tudo, renova as estruturas, vem comer comigo, vem comer o pão que a gente vai descobrir que é o próprio Senhor. Vem tomar desse vinho que é o próprio Senhor. Vem colocar isso dentro da vida da gente de novo. E aí a gente vai perceber que a alegria do Senhor será de novo a nossa força. Amém, gente? Vocês creem nessa palavra de Deus? Vocês creem que Deus está contigo na sua caminhada de Emaús? E essa caminhada termina assim no livro de Lucas. Eles voltam correndo. Eu não sei quanto tempo eles levaram para chegar em Emaús. 11 quilômetros. Mas depois que eles veem o Cristo ressurreto, eles voltam quase a jato para Jerusalém. E qual é a surpresa deles? Eles chegam, está no culto do domingo à noite. Imagina 2 discípulos chegando aqui hoje. E chegando falando assim: olha, nós vimos o Cristo e Ele está vivo. Ele apareceu para a gente, aliás, Ele comeu com a gente e Ele colocou fogo no nosso coração. A gente não pode ficar em Emaús, por isso que a gente vem em Jerusalém. Aí os discípulos olham para ele: claro que ele está vivo, as mulheres já avisaram a gente também. Mas ele está vivo, e vocês já viram Cristo? Não, nós ainda não, mas as mulheres já viram. Quando eles estão discutindo isso, olha que beleza,
o próprio Jesus entra no culto do domingo à noite. Diz: é a respeito de mim que vocês estão falando? Sou eu mesmo. Quem não viu agora pode ver. Quem não sentou à mesa agora pode sentar. Quem não foi curado agora será curado. Quem não foi liberto agora vai ser liberto, porque eu estou no meio de vocês. E alguns duvidaram ainda. E Jesus: olha para os meus cravos. Era isso? Não era aqui? Olha para o meu corpo, eu estou parecendo um fantasma? Eu sou real. E parece que eles não estavam crendo ainda num Jesus tão real. Como às vezes a gente prega alguma pessoa que Cristo liberta, e as pessoas falam assim: não, isso é bom demais para ser verdade, não é possível. Mas Jesus fala: olha, vocês estão com dúvida que eu sou real e eu estou aqui no meio de vocês? Tem um peixinho assado para eu comer aí? Já pensou que coisa linda? Um Cristo com um corpo ressurreto, que pede para comer um peixe assado. Sabe o que significa isso? Deus não é uma ideia longe de você. Deus não é uma energia espiritual. Deus é o Deus real revelado na pessoa de Jesus Cristo. É quem nós podemos clamar a Ele e Ele vai nos atender, porque Ele é um Deus bondoso. É um Deus que nós podemos chamar a sua cura para a nossa alma, para o nosso corpo, e Ele é o Deus que nos cura das nossas enfermidades. Sobretudo, Ele é aquele que nos reconcilia de novo com o Pai. E é por isso que Ele está chamando a gente para a sua mesa, que nós vamos participar. Amém, gente? Hoje, não é os discípulos de Emaús que chamam Jesus para comer a sua mesa. É o próprio Jesus que chama os discípulos aqui da comunidade Atos para comer a sua própria mesa. Amém, gente? Eu queria orar com você. Queria que você fechasse os seus olhos. E queria que você se imaginasse agora andando nessa estrada de Emaús. E nós vamos cantar ao Senhor com piano, com um grupo de louvor. Eu queria que pelo menos 1 ou 2 cantores estivessem aqui comigo. E nós vamos colocar diante do Senhor a nossa vida, as nossas circunstâncias. Pai amado, a Tua palavra foi pregada nessa noite. E ela nos lembrou que muitos de nós estamos pegando as estradas da vida, como aqueles 2 discípulos no caminho da sua Emaús. E eles estavam andando achando que o Cristo tinha ficado no domingo de manhã no túmulo. E muitos de nós estamos tentando viver à margem da ressurreição. Mas o Senhor os encontrou no meio da caminhada das suas vidas. E eu oro para que os meus irmãos e a mim, nós sejamos encontrados no meio da nossa Emaús, no meio das nossas desesperanças, no meio dos nossos medos, no meio dos nossos medos do futuro, achando que só no passado a gente tinha de fato algo a celebrar. Senhor, se revela nessa noite a cada um de nós. Aquele que está sofrendo uma doença física, toca agora, Senhor, e traz cura. Aquele que está sofrendo de angústia, de ansiedade, aquele que está no caminho de uma depressão, com medo do que passou e do que virá, traz cura agora, em nome de Jesus. Aqueles que estão medrosos com os destinos do nosso país, aquele, Senhor, que acha que o Senhor não está mais agindo na nossa nação, que o Senhor não está mais no controle da história, aqueles que não acreditam que a nossa nação pode de novo viver um reavivamento trazido pelo Senhor. Eu oro agora, se revela no caminho de Emaús deles, Senhor. Aquele que perdeu a esperança porque está numa crise profissional, aquele que perdeu a esperança porque queria muito algo, mas parece que esse algo lhe foi tirado. Senhor, convida a gente para a Tua mesa e se revela como o Senhor se revelou àqueles 2 discípulos na pequena Emaús. Que a nossa Emaús seja visitada pelo Senhor. E ir nos visitando, o Senhor não só coma o pão conosco, mas nos dê de comer do pão da vida que é o Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e assim te pedimos. Amém. Amém.